Gravação iniciada, presidente. Muito bem, voltamos. Estamos com alguns problemas técnicos, mas aqui entre nós, jogadores, especialmente a conselheira Paula e eu, mas os demais parece que estão em ordem, e aí Brasília me informou que está com a gravação em ordem. Então vamos seguir com a sessão. Se houver algum contratempo, a gente interrompe novamente. Vou partir para o item 96 da pauta, deixar as relatorias da Paula e minha para depois, justamente por causa dos problemas que nós estamos tendo. Então, item 96, a relatoria do conselheiro Luciano Bernardi, é Inova S.A. Por favor, Luciano, disponibilize o voto e breve relato e rapidamente ao voto, porque nós já perdemos muito tempo. Ok, presidente, já está na pasta. É um recurso voluntário, uma compensação, o recurso voluntário em virtude da não homologação. Houve a manifestação de inconformidade, alegando que a formação do crédito depende da homologação de outros créditos. Houve erro material no DSTF, mas a DPJ está correta, efetuou pagamentos a maior em setembro, outubro e dezembro de 2005. Isso. A declaração comprova isso. DRJ, procedência parcial. Um dos pedidos teria sido homologado integralmente, o crédito deste é conhecido, como os outros dois processos ainda não foram julgados, então não se é possível reconhecer o crédito deles. Não haveria embasamento legal para negar recursos voluntários, o recurso voluntário, as razões dos recursos, tentou efetuar a retificação do DCTF, mas não conseguiu, pois o sistema não permite a retificação pós-tratamento manual. E não haveria por que negar a existência dos outros dois créditos, uma vez que já foi reconhecido. Rapidamente, presidente, foi negado porque são créditos que vão se acumulando, né? Então, na verdade, existem outros 3 processos que estão em discussão, ou pelo menos estavam em discussão, e aí, se eles não fossem negados, a soma deles depois, né, a contabilização para frente, negaria o crédito desse. Então, eu vou passar para a tempestividade. Lá no parágrafo 7, é tempestivo. Sobre a admissibilidade, parágrafo 8, em que pese a afirmação da RJ de folha 119, que não caberia recurso voluntário ao caso, com base no artigo 33 do decreto 7.235, artigo 1º do anexo 2 do RICARF, bem como na demais legislação aplicável, tem este conselho competência para fazer análise do juízo de admissibilidade do recurso apresentado pelo contribuinte. Tendo em vista que tal peça atende aos requisitos de admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo. Da análise dos autos se verifica que o cerne na discussão é saber se a contribuinte tem ou não direito aos créditos nos valores de R$ 83.274,24 e R$ 60.630,74. No ano calendário 2003. Desculpe, não era 2005, era 2003, eu errei. Lá no relatório. Tais créditos estão sendo discutidos nos processos número 2009, final 2009-63 e 2009-88, respectivamente, os quais tratam de compensação. A discussão teria ocorrido em virtude da apresentação do DCTF com erro material, declaração essa que não pode ser retificada após seu tratamento manual. Ainda de se apontar que eram 3 os créditos de 2003 e que um deles já foi reconhecido, sendo efetuada a homologação da compensação. O presente processo trata de declaração de compensação de 2005, a qual não foi homologada porque as compensações de 2003 também não foram homologadas, não extinguindo os débitos daquele ou do próximo ano. A recorrente aduz vários argumentos, por meio dos quais pretende que esse conselho se manifeste no sentido de reconhecer que se um processo foi julgado procedente, eram 3, agora são 2, né? O citado acima, então os 2 restantes, consequentemente, também o seriam. Afirma-se desde já que tal pretensão não pode ser acolhida, pois isso seria reconhecer direito creditório da recorrente por presunção, que é descabido. No caso, é necessária a comprovação documental sobre o direito, para que ele possa ser reconhecido e declarado. Como o reconhecimento do direito creditório depende, inicialmente, da decisão de outros 2 processos, final 63 e final 88, procurou-se verificar se eles já teriam sido julgados. O resultado da pesquisa foi que o processo do número final 63 foi julgado em 1º de outubro de 2019, pela primeira turma do DRJ-POAR, por meio do acórdão 10.66.687, e já transitou em julgado.
Entém, contudo, que apesar da decisão ter sido totalmente procedente, o valor em discussão no citado processo era de R$ 70.859,63 e não de R$ 83.274 centavos, como indicado em extrato do sítio da Receita, folha 89, e reafirmado na manifestação de conformidade, folha 5, e no acordo da RJ desses autos, folha 118. Transcreve-se parte da decisão da RJ no processo final 63. Quanto ao processo final 88, também houve julgamento por parte da primeira turma da RJ Poá, a qual, em sessão de 1º de outubro de 2019, por meio do acordo número 10.66683, decidiu pela procedência parcial da manifestação de conformidade da contribuinte. Abaixo são colocados trechos da decisão. Como se percebe, o valor objeto do processo final 88, que é de R$ 50.997,34, também não corresponde ao valor informado nos presentes autos, que seria R$ 60.630 centavos, conforme folha 5, 89 e 118. Cumpre ressaltar que ainda não houve o trânsito em julgado do processo em comento, pois a contribuinte apresentou recurso voluntário, que aguarda para ser distribuído no CARF. Ainda que a decisão da DRJ nesses autos tenha reconhecido que a procedência do processo número final 22 gerou um efeito positivo para o contribuinte, de forma que os R$ 279.402 centavos reconhecidos lá serviriam para constatar a homologação parcial da compensação aqui, conforme colação da parte da decisão da RJ, nesses autos, folha 119, e que tal sistemática poderia ser aplicada também ao processo final 63, já transitado em julgado, para reconhecer nesses autos o valor de R$ 70.859 centavos em favor da recorrente, entende-se devido aguardar a conclusão do trânsito em julgado do processo final 88, para então haver julgamento definitivo e total deste. Aí eu coloquei a tabela. O trâmite para a realização do julgamento do outro processo deve dar-se de acordo com o artigo 6º, parágrafo 4º do anexo 2 do RICARF, o qual tem a seguinte previsão. Aí colacionei aqui, especialmente ali o parágrafo 3º, não, o 4º, desculpe, né, nas hipóteses previstas no inciso 1 e 2, do parágrafo 1º, se o processo principal não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento de diligência para a unidade preparadora para determinar a vinculação dos autos do processo principal. Conclusão. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento de diligência para que a unidade preparadora determine a vinculação dos presentes autos ao processo final 88, tendo em vista os fundamentos expostos. Conversão de diligência, presidente. Aí eu coloquei no final aqui, caso... Tá, só, Luciano. A proposta não é converter em diligência para que seja vinculado a esse processo, tá? É isso? Isso mesmo. Você, só um minutinho, Marco, a conclusão sua de avançar como você avançou, não dá para solucionar o problema? Precisa realmente isso? Eu fiz uma decisão à parte, presidente. É que assim, ó, o crédito objeto deste processo de 2005, ele depende do crédito de 2003, porque se não for compensado lá, vai ter débito, daí vai suprimir o crédito de 2005. E como é que você avançou nessa outra parte da decisão sua? Como é que você é porque faltam julgar dois processos. Sei. Um deles já foi julgado e transitou em julgado, que é de 70 mil. Tá. Esse dá para a gente reconhecer tranquilamente como a DRJ o fez. Tá. Só que o outro ainda não transitou em julgado, mas ele foi já parcialmente procedente no valor de 2.713. Então, assim, se a gente for avançar nesse, a gente pode, a minha proposta, na verdade, seria julgar, então, aceitar os 70 mil, que já transitou em julgado, o processo transitou em julgado, como a DRJ o fez, e parcialmente no outro 2.713. Daí seria dar provimento parcial, para reconhecer esse 70 mil. E essa pendência do outro processo que você está propondo inicialmente, como é que ficaria isso? Pois é aí que está. Daí teria que se julgar aqui, se for para a Câmara Superior e for julgado lá, a Câmara Superior consegue julgar, senão não. Então tá. Marcos, você ia falar? Na realidade, assim, ó, existem dois detalhes aqui importantes, tá? Isso aqui é um tipo de processo, é uma decorrência, tá? Nós temos três figuras, o reflexo, decorrente e conexo. A decorrência e o reflexo recomendam que seja julgado junto com o principal, mas
há uma orientação no manual de conselheiro que essas situações têm que ser, de preferência, feitas por despacho, tá? Então, não por resolução. O que nós temos feito aqui recorrentemente? Fazer essa vinculação. Se não houver condições de fazer em despacho, tá? Fazer o sobrestamento. Então, geralmente, a gente faz esse sobrestamento, Luciano, e não vinculação aqui, quando se é pautado. Tá? Então, o Luciano ele quer que vincule esse processo, que ele depende do outro resultado, tá? Mas eu acho que já não é mais o momento, é o momento de aguardar esse julgamento aqui, sobrestar esse julgamento, aguardando o resultado do outro. Então, há até uma orientação para nós, né, que esse tipo de situação tem que ser sanada via despacho, não seria resolução. Eu não sei se dá para ver, presidente, eu gostaria de falar depois. Como? Tranquilo. Mas é só isso, eu sugeriria sobrestarmos e não fazer essa vinculação. Não sei se alguém pensa diferente. O que eu estou estranhando aqui, na verdade, Luciano, eu não sei, você que viu o processo, que você fala no final aí, na diligência, no sentido de que vai para a diligência para vincular esse processo final 2009-88. Depois, alternativamente, você disse lá, a DRJ já reconheceu a procedência no processo 2009-22, que é o outro processo, que gerou um efeito positivo para o contribuinte, de forma que 279 mil reconhecidos lá serviram para constatar uma homologação parcial. Entende-se que o Brasil deve ocorrer com os créditos já reconhecidos nos processos 2009-63 e 2009-88. Quer dizer, de novo, você está pedindo para vincular com esse 2009-88, mas aqui embaixo você está dizendo que já estaria resolvido, é isso que eu estou ficando na dúvida. Presidente, o senhor está vendo a parte em amarelo, certo? Isso, exato. Essa parte em amarela, caso não seja aceito Sim, mas eu sei, eu entendi, mas, Luciano, o que eu quero dizer é o seguinte, antes dessa parte amarela, você está dizendo para vincular com 2009-88, ok? Isso. Tá, aí lá embaixo você está dizendo, se eu não for aceito aquilo, vou concluir dando provimento parcial, você cita várias coisas, e cita uma parte do valor reconhecido no processo 2009-88. Então, se já tem uma parte reconhecida aqui, por que nós temos que esperar esse julgamento? É isso que eu não estou entendendo. É porque a DRJ, presidente, já julgou... O julgamento da DRJ não dá para nós, temos que esperar julgar, que não o Marco falou, tem que esperar então sobrestar para julgar isso, aqui. Isso mesmo. Cicone, posso esclarecer um minutinho? Deixa eu só explicar um pouquinho. O que houve foi o seguinte, por exemplo, eu estava lendo o regulamento e a gente, no regulamento está escrito que a gente tem que fazer um voto caso não seja feita a conversão. Está perfeito, isso está perfeito. Então, não tem nada de errado aí, só estou dizendo o seguinte, que como você disse antes disso, que tem que vincular nesse processo 2009-88, bom, tá bom, vamos vincular ou vamos sobrestar o que o Marco disse aí. Só que depois, alternativamente, você diz, se não for aceito isso, eu vou dar provimento parcial, blá, 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 e cita o 2009-88. Então, se ele está aqui embaixo, já liberado para ter um crédito, que você disse que tem 2 mil e poucos reais, por que ele está... Nós vamos ter que esperar ele julgar antes? Eu não estou entendendo. Porque é parcial. A DRJ julgou parcial. Mas eu sei. Então, vou perguntar claramente. Esse processo 2009-88 foi julgado no CARF já? Não. Então, não pode. Então, tem que esperar, tem que sobrestar. O julgamento da DRJ não serve para nós aqui. Só mais uma informação também, presidente. Presidente, eu custei abrir aqui. Ô, Luciano, essas DECOMPs que não foram homologadas e impactaram esse saldo negativo que a gente está discutindo aqui, são de estimativa? São, Júnior, são de estimativa. Então, para mim já está resolvido. Não, para você, para mim, para Paulo, em regra, está resolvido. O Luciano também votou assim mês passado, é que eu acho que ele alterou o voto dele. Do que? O Cicone, só para lembrar, Cicone, pelo que eu entendi, é o seguinte: o processo que foi reconhecido aproximadamente o crédito de 70 mil, lá que o Luciano falou, ele foi definitivamente reconhecido no outro processo. Então, teve uma decisão definitiva no outro processo. A DRJ aqui reconheceu. Então, de fato, esse processo ele não precisa estar vinculado ou aguardar, porque esse crédito já foi reconhecido, entendeu? Eu estou falando do 2009-88, que é o que ele citou lá, que estariam aguardando 2009, não estou falando desse... Esse falta julgar. Então, esse daí não foi julgado, gente, é isso que eu estou falando. Então, a proposta do Marco de esperar esse processo está correta. Não, tudo bem. Tudo bem. Aí, que não foi julgado, pela tese de vocês, pode sobrestar.
Mas o outro que foi conhecido já foi. Pela DRJ, o crédito já foi reconhecido. Sim, Sim, só tudo que bem. Mas acho que eu estou falando grego, gente. Eu estou falando o seguinte. Não é isso, Picone, é que parece que vocês querem rever e falar que, subsidiariamente, vocês querem rever e falar que aquela parte do crédito que a DRJ reconheceu tem que rever aqui. Não é. Já foi reconhecido, isso já acabou. Entendeu? Não tem nem que falar disso. Pera um pouquinho, vamos por etapa. Eu não estou vendo vocês, mas eu estou ouvindo. Em primeiro lugar, aqui não tem eles nem vocês. Eu não comungo desse pensamento. O que eu quero dizer é o seguinte: ele está dizendo, antes de partir para esse lado, quer dizer que eu não posso rever uma decisão da DRJ? Onde é que está escrito isso, se eu quiser rever? Claro que eu posso rever. Eu estou aqui para julgar o. Você está no processo de compensação, Ciccone. O crédito que foi reconhecido anteriormente, ele não está mais subjúdice para a gente. Sim, tudo bem. É isso que eu estou falando. O que eu quero dizer, Pagano, por favor, o que eu quero dizer é o seguinte: olha, presta atenção, gente. Eu não sei se eu estou falando grego aqui. Olha o final do voto do Luciano. O voto do Luciano está excelente. Eu não estou criticando o voto. Eu estou fazendo o que o Marco disse, a conclusão do Marco, que deveria ser por resolução, inclusive, não dá mais. Então, estamos tentando resolver aqui, no processo, no procedimento. O Luciano diz assim, no item 16, finalzinho do voto. Em vista do exposto, o voto no sentido de converter o julgamento de diligência para que a unidade preparadora determine a vinculação dos presentes autos ao processo final 2009-88. Ponto. Aí ele diz lá, alternativamente, eu voto por dar provimento parcial de forma a reconhecer o crédito nos processos número 2009-63, que é isso que o Pagano falou aí, e 2009-88, no valor de 70 o primeiro e 2000 o segundo, que é esse 2009-88. Então, eu pergunto mais uma vez, se esse processo 2009-88 está aqui dizendo que é um crédito 2.703,53, já liberado, entre aspas, por que eu tenho que esperar a vinculação dele? Ah, não está liberado porque não foi julgado no CARF, então tem que soprestar. Acho que é isso, está bem claro. É isso que vocês não estão entendendo. Como é que eu posso esperar vincular? Vou pedir para a unidade de origem vincular o processo 2009-88 se o Luciano está dizendo que alternativamente já tem um valor liberado que eu posso usar. Agora, não foi julgado no CARF, então tem que sobrestar. É isso. Porque esse valor de 2.713,53 não está definitivo, não foi julgado aqui. O presidente não propôs para a gente alterar a decisão no outro processo, Pagano. É só que eu pus as duas escolhas. Eu estou falando isso. Se esse valor de 2.000 foi reconhecido pela unidade de origem no outro processo, se esse valor de 2.000 foi reconhecido pela unidade de origem no outro processo, esse 2.000 já não está mais subjúdice. Você tem razão em reconhecer. Sim, mas se a gente julgar... Tem 70 e tantos mil ainda que está em suspenso, que subiu, o contribuinte entrou com recurso voluntário. Por isso mesmo. Ele que está querendo. Não pode dar os 2.000 só. O contribuinte quer os 80, 70. Claro, é isso que eu estou defendendo. Não, mas é isso que eu estou falando. Vai vincular o processo? Vai vincular. Mas a gente não pode terminar esse processo. Se a gente gerar um acordo aqui... Acabou. Alternativo, a gente vai encerrar esse processo. Só com 2.000. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando assim, vai ter que vincular esse processo? Vai ter que sobrestar esse processo? Por causa desse processo? Vai. Mas o valor de 2.000 que já foi reconhecido, o Luciano, não sei se porque está reconhecendo de novo ou não, mas ele tem razão. O valor anteriormente reconhecido já foi... Tranquilo. É isso que eu estou falando. Só que eu estou defendendo, como é que eu estou defendendo o contribuinte? Estou tentando fazer a coisa correta. O contribuinte, o Marco acabou de dizer, pediu 80 mil, aqui está se dando 2 e pouco. Se fizer isso agora, acabou o processo. Então, não acabou, Ciccone. Ele não acabou. Ele não acabou. Processo, se nós reconhecemos esse 2.713 como liquidado esse processo, o que vai fazer com que ele pediu um recurso voluntário desse outro processo? Mas ninguém vai liquidar. É parcial, Ciccone. Foi reconhecido parcialmente. Não, ninguém presidente, posso falar? Posso falar, presidente? É que assim, Pagano, eu acho que talvez você esteja confundindo assim, os valores. São 2 processos, tá? Um processo já foi julgado e deu 70 mil. Isso. E o outro foi julgado pela DRJ e deu 2.000. Isso, só que tem mais 48 mil, parcial. Sim. É isso que eu estou falando. O processo foi parcial. Os 2.000 e os 70 já está reconhecido. Isso. Não está mais subjúdice. É isso que eu estou falando. Acabou. Aí tem outra parcela do processo. Essa parcela do processo, ou você sobresta, isso que eu estou falando. Então você está chegando o que nós falamos, então. Tá. Exatamente o que eu estou falando. Ou você sobresta, entendeu? Você não precisa reconhecer os 72.000, porque já foi reconhecido. Você não precisa pôr no seu voto alternativamente reconhecer os 72.000, porque você já não tem que julgar isso, já está resolvido isso. Você tem que ver a parte do outro processo
dos 2.000 que não foi reconhecida. Aí você vai analisar. Que você disse que é uma... Você disse não, eu vi no seu relatório que é compensação de estimativa. É E que, ainda não... Pagano, esses 50 mil não está na minha carga, está para distribuir para o CARF ainda. Em outro processo. É isso que eu estou falando. Aí se você quer sobrestar, certo? Isso. É isso. Mas se você perdeu o sobrestamento, você está falando, você reconheceria o 72, que não precisa. É isso que eu estou querendo dizer. Presidente, se tiver dúvida no processo, eu peço vista. Não tem certo. dúvida, gente. É que vocês... Eu acho que a gente já perdeu muito tempo com essa discussão nesse processo. Exatamente. A discussão já que... Cicori, eu estou satisfeito para votar. Eu já estou falando agora, vou cortar o microfone de todo mundo, se for preciso. A proposta do relator, a primeira proposta dele é converter a diligência, na verdade, para fazer o sobrestamento do processo. Vou colher os votos. Marco Rogério. Na minuta do voto consta para vincular o outro processo. Vincular. Eu não concordo, para mim é sobrestamento, porque no momento que já foi pautado, agora esse processo vai ficar suspenso e vai aguardar a decisão do outro. Tá? Até porque, por uma questão até, não é mais o momento de vincular. Se tu recebesse esse processo antes de pautar, tu poderia fazer via despacho a vinculação. Mas, pera um pouquinho, Marco, o Luciano quer falar, eu acho que ele vai propor sobrestamento. Não, presidente, na verdade, eu propus vinculação porque é o que o regimento interno prevê, lá no parágrafo 4º do artigo 6º, está ali, ó, em cima da conclusão. Nas hipóteses previstas no inciso 2 e 3 do parágrafo 1º, se o processo principal não estiver localizado no CARC, ele está para distribuir para o CARC, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo principal. Eu vou pode sobrestar se o processo estiver no CAF. Se não estiver no CAF ainda, ele tem que vincular. É só olhar no contrato, está certo. Já está? Só, vou ser bem claro aqui, então, eu não queria falar isso, tá? Tem uma orientação para conselheiros no CARF, dizendo que questão de vinculação processual antes de pautar tem que ser feita via despacho, não é para fazer por via resolução e nem por acórdão. Tá? Se fizer por resolução, acórdão, eles vão reclamar, porque isso aí é saneamento pré-pauta de processo. Tá? Vou ser bem claro, não queria falar isso de maneira clara. Não, perfeito. Presidente, por mim tanto faz. Pode ser despacho ou resolução. De qualquer maneira, eu vou evoluir para o pedido de vista do Evandro. O Marco, você vai acompanhar ou não? Porque o Evandro vai pedir vista. Evandro vai pedir vista? Vai, ele já acabou de falar. Vou. Meu Deus do céu, meia hora desse Não faz sentido essa discussão num processo desse, Exatamente, eu estou tentando cortar a discussão, mas ela não termina, gente. Vamos tirar o processo, todo mundo olha o processo com mais calma e pronto, gente. Eu vou votar, então. É sobrestamento. E quero lembrar que aqui é estimativa dos outros processos. Então, a galera que aderiu ao PN 0218, que defende a tese do parecer normativo 0218, aplica aqui já o acordo definitivo, tá? Vocês estão esquecendo disso. Então, mas eu sobrestamento. Bom, e daí, você vota com ele? Sobrestar. O Luciano. Só que o Luciano mudou a posição dele. Antes ele acompanhava o PN 02, né? Bom, Luciano, qual é a sua posição? Por favor, ninguém interrompe. Por favor, só um minutinho. A sua posição, em uma palavra, qual é a sua primeira proposta? Sobrestamento. Ponto. Marco. Acompanho. Pagano. Eu divirjo, eu aplico a portaria 22 de 2018. Divergiu. Evandro. Sobrestamento. Vou acompanhar o relator. O relator colocou sobrestamento, então. Vou acompanhar o relator e a posição do Marco. Sobrestamento. Ok. Júnior. Com divergência. Iágaro. Vou acompanhar o relator. Paula. Com a divergência. Eu também vou com o relator, então, por maioria, sobrestado o processo, julgamento encerrado. Continuando. O próximo item é da Júnior, Arte Cola Química. Pode ir, Júnior. É o 97? Né? Sim, 97. O outro foi tirado de pauta. Tava.
Vamos para o voto, presidente. Qualquer coisa que precisar, a gente volta no relatório. Tá bom, vamos lá. Como observado pela decisão recorrida, trata-se de impugnação parcial do despacho decisório, uma vez que tendo em vista que a contribuinte reconhece que o crédito credenciado seria insuficiente para compensar os débitos declarados. Na impugnação, se circunscreve a não confirmação da parcela de crédito do imposto de renda retido na fonte, de 9.184, pois localizou em seus arquivos os comprovantes, anexando os dados e apresentando o quadro demonstrativo das restrições com o valor não confirmado. A decisão recorrida negou o provimento da manifestação de inconformidade por entender que, nos termos do artigo 942, parágrafo 2º, Júlia, desculpe interromper, mas está com eco. Vamos fechar o microfone aí, colegas. Vamos fechar o microfone e verificar a resolução. Isso tem que ser feito. Posso continuar? Vamos lá? Bom, então aqui, basicamente, para não cansá-los, ficar lendo, a decisão recorrida, ela se baseou no seguinte: esses dados que se representou não são aptos para comprovar a retenção na fonte, porque o único documento, vocês podem olhar aí, que comprovaria isso, seria o comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, parágrafo 2º do artigo 943. E aí, a DRJ afirma: no caso em tela, a contribuinte não juntou aos autos o citado comprovante, sendo certo que a única prova carreada aos autos, os DARFs, não se presta para a devida comprovação das retenções sofridas, pois não atesta que a requerente seria beneficiária de tal retenção, via de consequência, o montante de 9.000, informado a título de RRF, não pode compor o aludido saldo negativo. Ademais, consultas ao sistema portal DIF da Receita Federal, folhas 51 a 53, demonstram que não há valores de retenção na fonte superiores aos valores reconhecidos pela autoridade administrativa no despacho decisório. Em seu recurso voluntário, a recorrente informa preliminarmente que a Artegor Laminados Especiais alterou sua denominação para Artegor Laminados, tendo posteriormente, em 30 de 6 de 2016, sido incorporada pela recorrente. Alega que, ao longo do ano calendário de 2001, a hora recorrente, a Artegor Química, realizou operações de mútuo com a empresa Artegor Laminados, com ajuste de juros. Ao pagar as parcelas do mútuo para a Artegor Química, era obrigação da Artegor Limitados reter imposto de renda sobre os juros por meio de pagamento dos DARFs 3426. Discorda da decisão recorrida por entender que a Artegor Laminados efetivamente recolheu o imposto de renda retida na fonte, não houve ainda o lançamento dos tributos, o que permite retificar sua declaração, é ônus do fisco corrigir de ofício os erros e omissões contidos nas declarações dos contribuintes nos termos do artigo 174. Eu já não sei, depois tem que ver qual é o dispositivo normativo. A premissa utilizada pela decisão recorrida, no sentido de que a comprovação do crédito de R-fonte só poderia ser feita pelo comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, foi superada pelo CARF com a publicação da súmula abaixo transcrita, súmula 143. A prova do imposto de renda retido na fonte, deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido, não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Além da ausência dos comprovantes de retenção, outra forma hábil a comprovar os valores retidos seriam dados constantes das DIFs das fontes pagadoras. No entanto, como bem pondera a recorrente, trata-se de declaração realizada por terceiros, cujo eventual erro ela não tem o poder de corrigir. Nesse ponto, entendo aplicável o artigo 373 do novo Código de Processo Civil, o qual estabelece em seu parágrafo único a denominada distribuição dinâmica do ônus da prova. Aí eu coloco aí, nos casos previstos em lei ou diante das peculiaridades da causa, relacionada à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do CAPT, ou maior dificuldade de obtenção da prova, pelo contrário, poderá o juiz atribuir o ônus de modo diverso. Aí eu cito também o artigo 37 da 9784, e também falo, por outro lado, ao contrário do que afirma a recorrente, os dados juntados aos autos não são suficientes para comprovar o direito creditório.
Isso porque é imprescindível a comprovação de que a totalidade das receitas tenha sido incluída na apuração. Sendo assim, em atenção ao princípio da verdade material, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para que a TRF de origem A. Intime a contribuinte a demonstrar o erro relativo às retenções na fonte e junte documentação necessária à sua comprovação. B. Verifique se os valores declarados pela contribuinte foram oferecidos à tributação. C. Apresente relatório conclusivo e D. Intime a contribuinte para querendo se manifestar no prazo de 30 dias. Estão me ouvindo? Sumiu tudo aqui de novo. Estou ouvindo, Ciccone. Perfeitamente. A proposta da relatora é converter em diligência. Alguém discorda? Eu não estou vendo, só fale. Não discordo, concordo. Eu olhei a decisão do DRJ, denegou basicamente com isso, disse que nem a relatora já comentou, e eu acho que, nesse caso, o contribuinte viu limitado um pouco a sua defesa, e eu acho que é oportuno, nesse caso, a diligência, sim. Pagano? Eu acompanho. Evandro? Acompanho a relatora. Iagro? Acompanho. Paula? Acompanho. Luciano? Acompanho. Convertido em diligência, julgamento encerrado. Próximo item 98, a relatoria da conselheira Júnia ainda. Brickel, participações. Júnia, por favor. Vamos para o voto. Recurso preenche os pressupostos. Parágrafo. Conforme exposto no relatório, trata o presente processo dos perdecompos tais, no qual o interessado declara a quitação de débito próprio através de crédito saldo negativo de RPJ do ano calendário 2006. Posteriormente, foram transmitidos os perdecompos tais. Alega a decisão recorrida que a compensação de todos os perdecompos não foi homologada, pois o valor das parcelas que compuseram crédito informadas no perdecomp foi de R$ 159.049,76, apesar de, na BPJ, ter sido de R$ 655.154,90, enquanto o valor do IRPJ devido na DIPJ foi de R$ 552.742,57. No entanto, ao analisar o despacho decisório emitido em 19 de 5 de 2010, verifica-se que esse reconhece que o valor constante da DIPJ foi R$ 102.412,33. Confira-se. Aí eu transcrevi aí o despacho decisório. Isso porque o contribuinte foi intimado em 9 de 12 de 2009, a R de folha de 19, portanto, antes da emissão do referido despacho decisório, a promover a retificação da DIPJ ou apresentar o perdecomp retificador, conforme se verifica pelo termo de intimação de folhas 18 abaixo reproduzidas. E aí eu transcrevo a intimação. A decisão recorrida, no entanto, negou o provimento à manifestação de inconformidade por entender que a recorrente informou apenas a parcela do saldo negativo quando deveria ter informado sua totalidade. Confira-se. Trata o processo de decomp transmitido por a quitação de débitos próprios, utilizando-se de crédito saldo negativo de RPJ de 2006. A interessada alegou ter se equivocado no preenchimento da DIPJ, reduzindo o saldo negativo de 159 para 102. Ocorre que o problema que levou ao não reconhecimento do crédito pela autoridade AUCOR foi o fato de a interessada ter registrado no perdecomp principal, onde deveria informar a totalidade das parcelas que compuseram o saldo negativo, apenas parte da parcela no montante de 159, como se depreende das informações de folhas 5, onde constam as retenções de 13.000, 63.000 e estimativa de 82.000. O mesmo ocorreu com os perdecontos transmitidos posteriormente. Ora, não podem, né? Aquele colocou pode, mas não pode existir diversos perdecontos referentes ao mesmo crédito saldo negativo apurado em DIPJ, que informam cada qual apenas parcelas deste crédito. A interessada deveria, no perdecomp principal, informar a totalidade das parcelas que compuseram o crédito e, à medida que necessitasse quitar novos débitos, transmitir perdecomp posteriores utilizando o saldo disponível até que fosse totalmente utilizado. Ora, se as parcelas que compuseram o crédito do perdecomp são inferiores ao IRPJ devido registrado na DIPJ, não há como reconhecer a apuração em cada perdecomp. Em seu recurso voluntário, o contribuinte contesta a referida decisão, alegando: a.
Ao contrário do afirmado pela decisão recorrida, não informou parte do saldo negativo do RPJ em cada PDComp. O que houve foi a mera alteração do valor do saldo negativo no PDComp, que passou a ser de 102.412,33. B. Conforme se pode ver pelos PDComps anexados aos autos, a recorrente fez exatamente o que recomendou o acórdão recorrido, ou seja, informou o valor total do crédito e foi utilizando o saldo existente. A única ressalva é de que o saldo inicial não era de 159 mil, mas de apenas 102 mil. C. O saldo negativo informado na DCTF retificadora era suficiente para quitar os débitos que totalizavam 37.016,97. Ao analisar as PDComps juntadas pela recorrente, folhas 84 a 124, verifica-se que procede sua alegação de que informou o valor total do crédito e foi utilizando o saldo existente, que não informou, informou o valor total do crédito, foi utilizando o saldo existente. A única ressalva é de que o saldo inicial não era de 159, mas apenas de 102. Sendo assim, entendo que o processo não se encontra em condições de julgamento, motivo pelo qual deve ser convertido em diligência para que a DRF de origem informe qual o saldo negativo apurado pela recorrente no exercício de 2006, bem como se o referido saldo seria suficiente para quitar a totalidade dos débitos constantes na mencionada compensação, podendo-se assim entender necessário intimar a contribuinte para a juntada de documentação fiscal e contábil que dê suporte às suas alegações. Apresente relatório conclusivo e intime a contribuinte para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias. Isso aqui foi bem chato de analisar esse processo, mas o que acontece? Júnior, colocou no mudo. Você ficou Júnior, muda, você cortou o microfone. Foi no mudo, Júnior. Você cortou seu microfone. E agora que eu estou vendo todo mundo, tá tudo certinho, você cortou o microfone. Não, o que eu estava falando é o seguinte, até fiquei confusa com esse processo, mas quando se vocês forem lá nas PDComps, ela fez exatamente o que a decisão está apontando que ela não fez. Só que o saldo negativo que ela está informando no PDComp é o de 159 mil, que ela já tinha notificado na DIPJ lá atrás, quando ela foi notificada, para os 102 mil, entendeu? Então, eu achei melhor baixar o processo em diligência. Mas me parece que é procedente aí a alegação da recorrente. Proposta da relatora, converter em diligência, Marco, fala. Não, rapidamente, presidente, eu também eu olhei esse processo aqui, a decisão da RJ ficou muito vaga, concordo inteiramente com a relatora, não fica claro os motivos e aparentemente há indícios do direito do creditório, há indícios, não estou confirmando, mas a decisão não fica muito clara das motivações, e acho que, independente da decisão falar que, rejeito por isso, e o contribuinte diz que fez do jeito que a DRJ recomendou, eu acho que cabe sim a diligência, só para frisar bem e reforçar a posição do relator. Então, alguém mais quer se manifestar? Bom, se todos estão de acordo, eu considero que está unânime conversão em diligência, encerrado o julgamento desse processo, o item 98. 98, exatamente, brincou. Bom, agora já estou enxergando tudo. Paula, você está me vendo e vendo a todos? Eu posso fazer a relatoria, se eu quiser. Não, tudo bem, você tá vendo todo mundo, né? Ainda não, tá todo mundo piscando para mim, mas não impede de eu fazer a relatoria, não. Tá bom, mas agora eu também não estou vendo as pessoas mais. É brincadeira, hein? Bom, eu vou relatar, tem um processo agora, seguindo a pauta, o próximo que seria antecedente a esse, né, meu? Vou aproveitar que eu estou vendo todo mundo e vou fazer o relato desse. Já está disponibilizado, é o item 94, HTEX, locadora de veículos. O processo já está disponibilizado, é o item 94, está aí na minha pasta. Podem acessar. Ok? Então, vou lá, começar. Tentar ser o mais rápido possível, que a gente está atrasado, né? Embora esse processo exija algumas explicações. Aqui, rapidamente, no relatório, é um PDComp que a DRF Goiânia não deu ao contribuinte sob a alegação de que não estaria comprovado
há um saldo negativo, mas a retenção na fonte que o contribuinte tentou utilizar não teria sido oferecida a tributação. Preliminarmente, estou nas folhas 3 no comecinho, houve uma análise do CEORT da DF Goiânia, ou seja, não foi eletrônico, foi manual, né? Depois foi manual, primeiro eletrônico, depois foi manual, e está ali, eu até grifei, não foi localizada a retenção informada pelo contribuinte, sendo informada uma única DIRF dessa empresa Manasa, a fonte pagadora, no valor de R$502 mil, de fonte. Aí o contribuinte, o valor não batia, está aí o despacho decisório, né, de R$494 mil, não bateu o valor, não bateu e não viu. Segundo a DRF, não tinha a confirmação da retenção na fonte da oferecimento de tributação da Receita, então já vou para o voto. O voto é um pouquinho longo, mas eu vou tentar resumir, porque tem uma série de nuances que eu tenho que falar sobre isso, não tem jeito. Tempestivo, e no mérito da discussão tem que verificar se houve realmente o oferecimento de tributação, que a retenção foi confirmada. Eu trago novamente a manifestação do CEORT dizendo que na determinação do saldo negativo não basta apresentar apenas a prova da retenção do imposto, mas é imprescindível a comprovação de que a receita foi tributada, não sabemos disso. Reproduzo novamente o valor aí. Trago o PERDICOMP no valor de R$494 mil, que é a retenção, que seria a retenção, que deu um saldo negativo de R$454 mil. A retenção de 494 e o saldo negativo de 454. Então, na folha é 7. Aí a questão interessante nesse caso. Tratou-se aqui de uma recompra de debêntures. Essa empresa Manasa, Madeireira Nacional, tinha colocado debêntures e fez a compra desse valor que vocês vão ver lá na frente, teve uma retenção na fonte. E diz o contribuinte que, para justificar seu procedimento, constou na DIPJ 2004, um lucro em outras receitas, o valor de R$1.243.000, quando, na verdade, a operação foi de R$2 milhões e pouco, nós vamos ver lá na frente, cuja composição abrange apenas o lucro obtido com a venda das debêntures para a Manasa, e deu uma retenção de fonte de R$502 mil. Continuando, as debêntures que são de emissão da Manasa foram adquiridas pela HTEX. Aqui houve um planejamento tributário, mas já não vem ao caso agora. Essa Manasa soltou as debêntures, foi adquirida por esse Francisco Ix da Costa, que era o principal gestor de um grupo de empresas, aqui um grupo de empresas relacionado com aquele complexo lá de Águas Quentes, lá em Goiás. Essa pessoa física comprou essas debêntures, depois a HTEX comprou dessa pessoa física, é tudo ligado. E 20 dias depois vendeu de volta para a Manasa, que era a emissora das debêntures. Tá? Com isso, deu um lucro que foi tributado na fonte, eu vou demonstrar isso lá na frente, foi medido por R$2.513.000, mas apenas teve um lucro de 1 milhão e pouco, então só tributou essa diferença. A Receita diz o seguinte, não, você tributou a menor, não aceito esse imposto de renda porque não houve tributação. Então, agora eu vou para o raciocínio do contribuinte e da decisão recorrida. Eu trago de plano, atesto a existência de inconsistências, estou aqui nas folhas, está em amarelo, até nas folhas 8. Atesto a inconsistências materiais nos pedidos e documentos juntados aos autos, que certamente impediram que a análise eletrônica do pedido fosse conclusiva, exigindo a auditoria manual que acabou decidindo pelo indeferimento do pleito com ratificação da turma julgadora em primeira instância. Vou citar essas inconsistências. Primeiro, o valor de fonte em discussão informada pela recorrente no PERDICOMP é R$494 mil, que está aqui na DIPJ, que eu reproduzo. 2. Do mesmo modo, o saldo negativo de 454, apontado no PERDICOMP, está na DIPJ, e eu reproduzo aí, 454 mil. De forma diversa e divergente, item 3, de forma diversa e divergentemente, porém, o montante informado em DIRF pela fonte pagadora Manasa, aí o CNPJ, que foi detectado pelos sistemas da Receita, aponta os valores de R$2.513.000 a título de rendimentos e de R$502 mil como fonte. Informação CEORT de folhas tais. Tais importes se confirmam por planilha elaborada pela recorrente e está de acordo com o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora. Está aí o valor, R$2.502.000. Item 4. Continuando com as divergências, tanto na DIRF quanto na informação CEORT no informe de rendimentos disponibilizado pela fonte pagadora, consta como código de retenção 3426, rendimentos de capital aplicação financeira de renda fixa. Já no PERDICOMP, a contribuinte, além de informar valor divergente de retenção de 494 contra 502, inseriu como código de fontes 1708, remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica, o que certamente foi um dos motivos que levou ao indeferimento, tanto que no anexo ao despacho decisório, os sistemas da Receita assumiram essa informação,
que seria 494, e o 1708. Então, na verdade, era 3426, que se repete novamente. Item 5. Há mais divergências e esta envolve o próprio resultado final do pedido com uma baixa expressiva. De acordo com a DPJ transmitida, observa-se que a recorrente optou no período pelo lucro real anual, obrigando, portanto, a recolhimentos estimados mensais, o que foi feito com base em balanço, balanceio, suspensão, redução. Nessa sistemática para a apuração do montante da recolha de fundo, de imposto de renda e contribuição, devem ser estampados todos os valores que irão permitir tal apuração, incluindo as diversas deduções, dentre elas o imposto de renda na fonte, ficha 11.7. Agora eu fiz uma anotação em amarelo, que talvez eu nem deixe no voto, mas eu fiz questão de trazer para que vocês vejam essa situação desse processo. Ocorre que, tomando os dados presentes nos autos, muitos deles fornecidos pela própria interessada, não foi possível a esse relator, ainda que tenha mais de 40 anos de auditoria na Receita e na iniciativa privada, concluir como a recorrente conseguiu chegar ao número que estampou em dezembro, nas folhas 342 e seu subsequente transporte pela ficha 12A. Acompanhe o raciocínio desse relator a partir das informações dos autos. Como dito, muitas dessas informações originárias da própria recorrente. Primeiro, retenção na fonte pela venda de debêntures totalizando R$502 mil, planilha com o acompanhamento dos montantes dos pagamentos recebidos e retenção na fonte que eu trago aí embaixo. Somando essas parcelas, os DARFs, com os recolhimentos feitos pela fonte pagadora Manasa, estão juntados aos autos e devidamente comprovados. Tem o montante ao qual já se fez referência, R$502 mil. Retenção na fonte do resgate de aplicações financeiras do Bradesco, R$2.000 e poucos, outras coisas. Aí descrevo eu, dentro de uma situação normal, diga-se, à vista dos documentos que a própria recorrente trouxe aos autos, por isso, de posse dela, a soma desses dois valores acima retratados, mais 49,19, que a contribuinte inseriu em seu DPJ no mês de janeiro a título de retenção na fonte, e não há documentos sobre isso nos autos, ou seja, R$505 mil, que é o 502 mais 2.614 do Bradesco, mais esse residual de 49, esse valor de 505 é que deveria ter constado na ficha 11, linha 3 da DPJ, relativamente à apuração da estimativa a ser recolhida. Não constou ao revés. O número inserido pela contribuinte foi 383 mil. Veja-se aí embaixo, que eu reproduzo. Seguindo, esse valor de 383, ou mais corretamente 505 mil, que representa a soma do imposto de renda na fonte retido, conforme documentos dos autos, um deles é que deveria ter sido transportado para o encerramento do período, na ficha 12A. Igualmente, não foi isso que ocorreu, isto é, não se transportou nem o que seria correto, 505, nem o que a própria contribuinte apontou em dezembro, que é os 383, mas um novo valor, no caso, 494 mil. Confira-se, eu trago aí. Muito bem, mesmo depurando eventuais valores em razão da contribuinte não ter em mãos no momento da apuração das estimativas os documentos necessários para a sua elaboração, por exemplo, retirando uma ou duas parcelas dos valores relativos à retenção pelo recebimento da venda das debêntures, ainda assim não foi possível chegar aos montantes encontrados pela recorrente, ou seja, 383 ou 494. Pois bem, ainda que existam comprovadamente tais equívocos, entendo que, havendo o mínimo de possibilidade de serem saneados, deve-se aplicar o princípio da busca da verdade material, e é o que eu faço. Assim, superando as divergências apontadas, analisando o mérito e a vista dos documentos que suportam o pedido, entendo que o pleito da recorrente comporta deferimento e explico por quê. A discussão central, repito, é aquele problema de fonte, que eu trago a legislação, que tem que ser oferecida a tributação. No caso concreto, a administração tributária pela DRF Goiânia apontou no anexo ao despacho decisório que o valor do rendimento que deu origem à retenção que a recorrente buscou utilizar não teria sido oferecida a tributação. A decisão a DRJ simplesmente e liminarmente ratificou o decidido, aduzindo o seguinte: a manifestante junta a documentação comprobatória da retenção do imposto, mas não do oferecimento das receitas correspondentes à tributação, que foi motivo da glosa. Ou seja, todo esse trabalho de garimpagem e pesquisa que eu estou fazendo, a DRJ poderia ter feito. Ocorre que, se durante o trâmite procedimental até a decisão do primeiro piso, a comprovação exigida se mostrava frágil ou até mesmo inexistente, quando da interposição do recurso voluntário, os documentos acostados deram suporte ao pleito da recorrente. Nessa linha, abstraindo todos os equívocos já antes elencados, estes são os valores em discussão. Valor original, agora é importante, mais importante do que tudo. Valor original da operação da venda das debêntures em 30 de 4 de 2003, conforme o contrato consta no processo, 3.199. É corrigido pelo IGPM, será pago em 12 parcelas, etc. Custo de aquisição das debêntures. As referidas debêntures que são de emissão da Manasa foram adquiridas pela HTEX, que é a recorrente, em 1 de 4 de 2003, de Francisco da Costa, pelo valor de 2.069, conforme a declaração de imposto da pessoa física no exercício tal. Ou seja, comprou dia 1º. Em 30 de 4, a HTEX, que comprou dia 1º, vendeu para a Manasa. Esse custo de 2,69 está aí na declaração de bens da pessoa física, que, aliás, não precisaria ter vindo aos autos, mas foi trazida. Aí eu faço o cálculo. A alienação 399, o custo 2,69, lucro 1.129.
Documentos comprobatórios acostados aos autos, a DRE do contribuinte. Então, está lá, 1.243 de receita, sendo 113 de variação monetária e lucro na venda dessas debêntures, 1.129, está aí o valor certinho. Planilha demonstrativa da venda das debêntures, novamente, repete. Conferência do oferecimento de tributação do referido valor na DPJ, é aí que é o ponto central, porque não, tanto a DRE como a DRJ, eles disseram que não ter sido oferecida a tributação. De fato, 3 milhões e pouco não foi, mas o lucro foi, está aqui, 1.243, que é composto de 1.129, que é justamente o lucro na debêntures, mais 113 de variações monetárias, que eu reproduzo novamente. Cruzamento com a escrituração disponibilizado nos autos, está aí o valor, os dois valores novamente. Eu reproduzo em outras, até em valores em tamanho maior, para que se enxergue bem. E trago também o valor que ficou deferido para o ano seguinte, 799. Então, eu concluo, pelo exposto, entendo estar comprovado o oferecimento de tributação do ganho de capital obtido na alienação das debêntures oferecido pela recorrente à pessoa jurídica Manasa, ou seja, 1.129. Resultado do valor da venda, 399, subtraído do custo, 2.069, conforme atrás amplamente demonstrado. Ressalto, porém, dois aspectos por pertinência. O imposto na fonte foi devidamente recolhido pela fonte pagadora, conforme DARF acustados aos autos. 2. O fato de adquirente haver efetuado a retenção de 20% sobre o total da alienação e não sobre o lucro, o que é absolutamente lógico, posto que presume-se não conhecia o custo de aquisição de tal produto pela vendedora, não elide o direito de a recorrente repetir isso do indébito exteriorizado, respeitados os demais requisitos a respeito, posto que sofreu o ônus do imposto na fonte quanto do recebimento das 12 parcelas em que avançados os pagamentos feitos pela Manasa, consoante demonstrados nos autos e detalhado na planilha elaborada e juntado no processo pela contribuinte nas 225. Assim, encaminho meu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário a fim de reconhecer o direito creditório de 454 mil relativo ao saldo negativo de imposto de renda de 2003 do valor informado na PEDCOMP tal e homologar as compensações até o limite hora reconhecido. Está dando integral, então. Integral. Só um comentário, presidente. Pode fazer até 10. 5 horas e 12 minutos. O senhor fez uns 12 minutos esse voto, né? Eu ia comentar a mesma coisa. Quanto tempo levou para esse voto, Cicó? Ele fez uns 12 minutos, sobrou 5 horas ainda, das 5 horas e 12 que deram para ele fazer essa relatoria. O que me deixa muito assim, chateado, vamos dizer uma palavra mais simples, é que isso poderia ter sido feito. Só poderia ter evitado chegar até aqui. A decisão da RJ foi muito preguiçosa, com todo o respeito. Um parágrafo lá dizendo, olha, podia ter... Muito. Mas tudo bem, é esse, eu estou dando provimento. Alguém discorda? Não, só tem elogios, presidente, com a brincadeira aí, só tem elogios, um baita voto, como costumeiramente o senhor costuma fazer. Não é à toa que é o nosso presidente. Não tem nada. Depois desse voto aí, né, como é que a gente vai rebater algo, né? Não, é documental, né? É prova. Então, acho que é uma questão de cruzamento de informações. Isso eu acho que é muito válido. O contribuinte está demonstrando que ele tem direito. Isso eu acho importante. É como nós agora há pouco convertemos em diligência o processo da Júlia, porque o contribuinte quis demonstrar alguma coisa. Acho que isso que é o ponto-chave. Quando o contribuinte simplesmente alega e não traz nada, fica difícil. Aqui não, ele trouxe. Olha, eu paguei. Só que eu paguei sobre o lucro, não sobre a receita. Nem posso pagar sobre a receita. Eu só tive esse lucro. Tá certo, é isso. Então tá. Todos de acordo? Então, dado o provimento. Ok, continuando. Eu quero só falar que voltou, tá? Eu agora vejo todo mundo. Que bom. Deixa eu ver agora qual é o item que nós vamos seguir agora. Continuando, vamos para o item... Pagando é seu. Item 101. Lyondell Basil, deve ser isso o nome. Item 101. Pode começar pagando breve relato e voto. Pagando? Pagando está congelado, eu acho. Presidente, está abrindo aqui o ponto. Não vai. Não está, não. Então vai. Quando disponibiliza o voto aí, vamos lá. O voto está abrindo aqui. Hoje está bem lento. Item 101 da pauta. Teve atualização hoje do computador. Ontem e hoje está mais lento. Como não está marcado o item aqui... Está abrindo aqui, presidente.
Na listagem do Pagano aí é o segundo item. Não está marcado o número dele. O Pagano, até Obrigado. a gente tem um pedido para colocar os números, né? Porque o Iago deu essa sugestão que eu achei excelente, eu tenho feito, eu gostaria que todos fizessem, muito bom. Mas, nesse caso é o segundo item, como não está marcado. O meu Word não está respondendo. Espera um pouquinho só, presidente. Pagando, se estiver com dificuldade, eu passo para o outro. Você, colega, fazer, e depois fazemos esse, não tem problema, não. Eu não sei o que está acontecendo no meu Word aqui, ele não está abrindo, presidente. Ele Então, abriu deixa aí. há 5 minutos atrás, ele estava abrindo, agora ele... Ó, eu consegui abrir seu voto aqui, mas se você não está conseguindo, então vamos deixar para depois, então não perdemos mais tempo, perdemos muito tempo hoje já. Então, suspenda nesse momento essa relatoria, né? Depois fazemos. Se você quiser esperar mais um minuto, acho que ele abre, presidente. Tá bom, vamos dar mais 35 minutos, 35 segundos. Você já aproveita e abrir 3, porque tem 3 em seguida seu, 101, 102, 103. Aproveitando o intervalo, presidente, para todo mundo, aí, os colegas, o Evandro sabe disso também, eu recomendo não fazer essas atualizações próximo da sessão, porque costuma dar problema. Eu fiz agora há um mês, aí, dezembro, uma atualização do Windows e eu tive que acionar umas 3 vezes o pessoal do suporte, que não abria, tudo. Então, se for fazer a atualização, assim, na semana seguinte da sessão, para ter tempo hábil de resolver os problemas. Eu não consegui impedir, viu, Marco? Eu não consegui impedir a atualização. Deu ou não deu certo, Pagano? Deu, peraí. Não deu, presidente. Pera. Não tá. Então deixa, Pagano. Deixa para daqui a pouco. Vamos deixar para depois do intervalo. Vou fazer um com o Luciano, item 104. Luciano. Luciano? Vamos lá, 104. 104. Contribuinte é EMG do Brasil. EMG. Ok. Esse daqui não tem muita dificuldade, não. Então, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui no meu. Já está na base, tá? Ok. É o 104. Vamos lá. Bom, o recurso voluntário foi em virtude de decisão da RJ, que manteve auto de infração, falta de recolhimento de imposto de renda retido na fonte, o contribuinte foi intimado para apresentar explicações sobre o tributo, e não respondeu. Aí foi lavrado o auto de infração. Na impugnação, tem um microfone aberto. Na impugnação, houve a quitação do débito com pedido de compensação, alega, né, que houve quitação do débito com pedido de compensação, portanto, estaria quitado anteriormente a ciência do auto de infração. O que houve, basicamente, ele recebeu, então, a intimação para prestar esclarecimentos, e daí, entre essa intimação e a notificação do auto de infração, ele apresentou a declaração de compensação. E ele alega que haveria denúncia espontânea. A DRJ julgou pela improcedência, alegando que não houve denúncia espontânea, pois a tentativa de extinção ocorreu depois da intimação para o esclarecimento. Recurso voluntário. A compensação foi comprovada, o artigo 156 do CTN prevê que a compensação extingue o crédito, denúncia espontânea em seus efeitos, né, ou seja, ele teria pago, então não seguiria a multa, requer o julgamento do procedente do AI, alternativamente, caso não procedente, requer o benefício da redução de 50% sobre a multa isolada, considerando que propôs a compensação antes do auto de infração. Bom, vou para a tempestividade. Ele é tempestivo, também atende os requisitos de admissibilidade. Denúncia espontânea, parágrafo 11. A recorrente alega que, em que pese ter atrasado os recolhimentos do IRF de 2015, apresentou pedido de compensação em 14 de março de 2016, antes, portanto, da notificação do lançamento, o que ocorreu em 18 de 3 de 2016. Por esse motivo, teria direito à denúncia espontânea.
É de se destacar que, em 4 de março de 2016, a contribuinte foi intimada para apresentar documentação e prestar esclarecimentos sobre crédito objeto do AI, folhas 10 e 12, sendo que a requerente não apresentou resposta à fiscalização. O artigo 138 do seu parágrafo único do CTN prevê sobre a denúncia espontânea, cuja redação é a seguinte: como se observa, o benefício em questão somente pode ser reconhecido, enquanto não houver qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionado com a infração. No caso, a contribuinte tenta vincular o prazo limite para a utilização da denúncia à notificação do auto de infração, quando o prazo se daria com medida fiscalizatória, cuja notificação ocorreu antes do pedido de compensação. Assim, o procedimento de levatura do auto de infração se deu de forma adequada, com a aplicação de juros e da multa. A requerente ainda pediu o desconto de 50% por apresentação da compensação antecipada. A contribuinte requer alternativamente que seja concedido desconto de 50% no pagamento das multas, uma vez que ela fez o pedido de parcelamento antes do pagamento da notificação da auto de infração. De acordo com o próprio auto de infração, parece que tal situação já se configura, uma vez que o documento informa sobre tal concessão, nos termos da lei. Colaciona-se abaixo a parte do auto de infração relativa a tal questão. Uma questão que poderia ser levantada é se a compensação que foi apresentada antes da emissão do auto de infração também poderia beneficiar o contribuinte com o desconto. Acredite-se não haver problema. O objetivo do benefício é o de fazer com que os contribuintes que tenham atrasado o pagamento efetuem o quanto antes o recolhimento do valor devido. Assim, não se vê nenhum problema em se aplicar o benefício para quem apresentou a declaração de compensação, mesmo antes da emissão do auto de infração. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a manter a decisão da DRJ, mas reconhecer a possibilidade de concessão do benefício para a compensação declarada, caso ela venha e no quanto for homologada. O benefício da redução da multa, né? Marcos. Esclarecimentos, que compensação é essa? Eu me perdi aqui, porque eu estou procurando. Não consegui entender. Na verdade, foi assim, Marco, quando ele foi notificado, ele estava devendo de IRRF, tá? Retido da fonte. E aí, a Receita constatou que ele estava devendo e foi fazer a verificação. Falou, olha, ele apresentou a declaração, mas nos recolhimentos não estava batendo. Aí a Receita notificou ele, falou, olha, você precisa justificar esse pagamento aqui. Né? Ou seja, esse valor que está em desconformidade com o que você apresentou. Tá comprovado que você apresentou aqui um valor X que você recolheu, mas o valor não foi recolhido. Aí o contribuinte não fez nada, porque ele estava devendo. Ele assume isso. Só que antes da emissão do auto de infração, o que ele fez? Ele tentou quitar o débito com créditos que ele tinha, fazendo uma compensação. E aí ele tenta fazer a compensação, mas aí já vem o auto de infração e é emitido. Daí ele pede pela denúncia espontânea e, caso não seja julgado improcedente o auto de infração, porque não dá, né? Não dá denúncia espontânea nesse caso, porque já tinha ocorrido a notificação para ele prestar esclarecimentos. Então não se encaixa em denúncia espontânea. Daí ele pede o seguinte, olha, se eu não puder, pelo menos, ver o auto de infração cancelado, que seja concedido o benefício do pagamento antecipado. E aí o auto, só que não foi pagamento, não foi compensação. O auto de infração já vem escrito lá, né? Será concedido redução das multas passíveis de redução nos seguintes percentuais, nos termos do artigo 6º da Lei 818/91, com redação dada pelo artigo 28, da Lei 11.941/09. 50% se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 dias, contado da ciência inicial da infração. Aí eu levantei a questão, né? Porque tem muito isso no direito trabalhista, né? Você apresenta um recurso antes da abertura do prazo, os caras não aceitam. Aí eu levantei a questão, tá, mas ele apresentou a compensação antes da emissão do auto de infração. Aí eu entendi que não tem problema. Né? Não tem problema de ser antes da emissão do auto de infração, ele tentou efetuar e regularizar. Foi nesse sentido que eu entendi que se aplica também os artigos 6º da Lei 818, quando aplicava, né? Quando cabia. A Júlia pediu a palavra? Microfone, Júlia.
Estou na dúvida aqui, Luciano, para mim essa segunda parte aqui está fora do que a gente está discutindo nos autos. Não tem litígio quanto a isso. É uma questão prática. Ou seja, o litígio aqui que ele está falando, da onde decorre isso aqui? De uma denúncia espontânea. E isso foi rejeitado. Agora, como que você vai quitar? Se vai ter 50%, se não vai ter 50%? Isso é problema de quem for liquidar isso lá. Eu acho que isso está fora do litígio. Eu também concordo com a Júlia. Eu concordo também com a Júlia. É isso mesmo. Luciano, fala você novamente. Eu pensei nisso, Júnior. Eu confesso que eu fiquei refletindo sobre isso. Só que como se trata do próprio débito, né, então eu resolvi analisar. Bom, outra coisa, desconto também para o parcelamento, eu acho que o parcelamento tem regra própria, né? Tem que ver na lei que concedeu o parcelamento. Então, a gente não tem como discutir isso também. Isso é a unidade que vai verificar. Se a unidade não der desconto, cabe a ele. É outro objeto do auto de fração. Não, de cada vez. É a da lei, ponto final. Ninguém está controvertendo em relação a nada. Exatamente. Fala, Evandro. Evandro, você ia falar. Não, a questão do desconto é dado lá na unidade. A unidade verifica se o contribuinte parcelou, pagou, né? E dá esse desconto. E dessa decisão ainda, se ele não concordar, ele ainda pode apresentar impugnação. Sim. Eu tenho dúvida disso. Na execução, ele ainda pode... Eu nunca vi impugnação disso, eu tenho dúvida, mas tudo bem, eu gostei disso. Eu tenho um parecer sobre isso, né, da Fazenda. Mas é que eu acho que não é objeto do processo. Também não vamos ampliar a discussão do processo, vamos ficar restrito. Exato. Acho que foi bem pontuado pela Júnior, o Ivan também, a Paula. Em suma, o Luciano, nós estamos divergindo, né, aparentemente. Você vai manter essa posição aí? Não, presidente, posso mudar, tá certo, a competência da DRF mesmo analisar isso. Então você votaria por negar provimento? Não. Sim, negar provimento. Exatamente. Daí nega provimento, porque é só denúncia espontânea, né? Então eu faço por negar provimento, e aí é onde eu tinha dado provimento parcial, de reconhecer a possibilidade, efetivamente não tem discussão, né? Não tem lide. Não é o foro competente aqui, viu? Não é. Eu fiquei em dúvida, mas resolvi apenas como forma de tentar colocar em abundância, né, para não prejudicar, mas enfim, não tem problema, posso mudar isso. Não, eu acho assim que como a própria contribuinte suscitou, como está no seu voto, tá certo você responder, mas é só dizer que não é competência. Então você vai negar o provimento, é isso? Luciano? Sim, presidente, nego o provimento. Marco? Acompanhe. Pagano? Acompanho. Evandro? Acompanho o relator. Júnior? O relator. Iágaro? Acompanho o relator. Paula? Acompanho. Também unânime, negado o provimento. Pagano, você conseguiu, julgamento encerrado, você conseguiu liberar esses 3 votos seu aí? Consegui. Então tá, então vamos lá. É o item 100 não. Deixa eu voltar aqui. É 101. 101, 102 e 103. Os 3 processos do relatoria do Conselho Pagano pode ao relato dos 3 e ao voto. Vamos lá. Tá, o primeiro é o Riondel, né? Química. Riondel, isso. Tá, então vamos lá. O relatório. Trata-se de recurso voluntário interposto face a acordo proferido pela delegacia, decidiu dar parcial provimento à manifestação de conformidade para reconhecer o montante de R$ 89.028,48 centavos dos 191.971,82 do saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2006. Esse crédito saldo negativo de RPJ requerido de 191 é composto por IR fonte sobre aplicações financeiras. A DRJ deixou de reconhecer o importe de R$ 102.943,33 referente às retenções sobre aplicações financeiras do Banco Votorantim e Unibanco. Essa é a diferença. Aqui eu colacionei parte do acórdão
Talvez eu vou ler só a parte em negrito, tá? Que a dedução não declarada de IR-fonte, necessidade de comprovação e retenção pela fonte. Examinando seus autos, verifica-se que não foi reconhecido o crédito correspondente às retenções não comprováveis, confirmadas pelas fontes pagadoras mediante comprovantes e ou DIRF. Outra não poderia ser a decisão, tanto tendo em vista que a legislação exige que o imposto de contribuição social retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado e deduzido mediante declaração da pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Pulando aqui, presidente, eu vou mais à frente, já vou direto ao voto, tá? Só terminando o relatório aqui, inconformada, recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo reconhecidamente o restante do crédito R-fonte sobre aplicações financeiras, no importe de 102 mil. Entretanto, não apresenta nenhuma prova ou documento para comprovar a regularidade do crédito. A recorrente alega que, por se tratar de rendimentos financeiros, nos termos do artigo 279 do RIR, os computa adicionalmente a base de cálculo do RPJ, independentemente da realização em moeda, pois adota o regime da competência para o reconhecimento de suas receitas. Passo ao voto. O recurso voluntário é tempestivo, possui os requisitos previstos na legislação, motivo pelo qual deve ser admitido. O crédito discutido nesse momento processual se trata de valor de R$ 102.943,33 relativo a IR-fonte sobre aplicações financeiras, sendo que a parcela de R$ 89.000 dos 191, requerida pela recorrente, foi reconhecida pelo acórdão recorrido. Também foi reconhecido e corrigido de ofício pelo acórdão recorrido o alegado erro no preenchimento da DCTF, onde foi indicado o valor de RPJ, de débito de RPJ errado, restando para ser analisado o IR-fonte, o crédito IR-fonte no valor de 102 mil. Sendo assim, apenas resta a ser analisado em sede de recurso voluntário o crédito 102.943,33, referente a IR-fonte sobre aplicações financeiras do Banco Votorantim e Unibanco. O acórdão recorrido não reconheceu o restante do crédito de IR-fonte devido à falta de comprovação da retenção em favor do beneficiário recorrente. De acordo com a decisão ACO, não consta aos autos comprovantes de retenção emitida pela fonte pagadora ou DIRF demonstrando a retenção. E, por tal motivo, aplicou o entendimento previsto no artigo 442 do RIR e deixou de reconhecer o crédito de 102 mil. Pois bem, ao analisar os autos e ver o acordo recorrido, apesar de não concordar totalmente com os fundamentos do relatório da DRJ, eis que entendo que existem outros meios possíveis de provar a retenção e o crédito, entendo que, para o presente caso, a recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova do crédito de R-fonte sobre aplicações financeiras. Ou seja, não consta nos autos nenhuma prova, DIRF ou comprovante de retenção da fonte pagadora que demonstre que foi feita a redenção do imposto em nome da recorrente. Sendo assim, a recorrente não apresentou aos autos nenhuma prova de retenção, e como a recorrente não apresentou nenhuma prova do comprovante de retenção, entendo que o acórdão recorrido deve ser mantido em seus termos e deixo de reconhecer o restante do crédito 102 mil. Pelo exposto, pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do recurso voluntário e a ele nego provimento. Só uma coisa, vocês devem estar vendo no voto de vocês parcial provimento, mas está errado, tá? Não conheço, conheço integralmente e nego provimento integralmente, tá? Não sei se está assim, não, porque tá a assim. minuta... Não, no meu está negar provimento. Tá, então tá certo. Alguma discordância? Eu só queria um tempinho aqui, se possível. Claro, pode olhar. Eu queria olhar o processo e ele está muito lento. Pode olhar, sem problema. Tranquilo, esperamos. Eu só estou perguntando, se tiver dúvida, a gente para. Ele não trouxe nada pagando. Nada, Júlia. Nada. Mas ainda assim também, né, eu estava vendo aqui, num outro processo que eu estava julgando, que o contribuinte faz uma planilha, mas não faz o cotejo com a documentação. E aí eu acho que só também juntar a planilha elaborada pelo contribuinte, ou às vezes só as informações que o próprio contribuinte presta, sem poder demonstrar, explicar por que ele acha que foi retido a maior, eu acho que o contribuinte tem que ter aí um esforço também, né, de poder explicar o cálculo, ou por que ele está pedindo esses valores. Eu não estou conseguindo acessar aqui. O que acontece aqui, gente, o recurso ele é muito simplório, né, ele é muito direto,
E a documentação que o contribuinte teve esforço de apresentar a documentação, e vocês vão ver no processo, que o que ele apresentou, a DRJ, ela reconheceu. Tanto é que ela reconheceu quase 90 mil do crédito, né? Aí ficou faltando 102 mil. Que, de fato, ele não traz nenhuma prova. Se ele trouxesse, por exemplo, uma outra prova subsidiária, a DIF, ou até o informe de rendimento, eu aceitaria, entendeu? Subsidiário é isso até. Mas ele não traz nada. Então, aí eu realmente não me vejo... Não tem nada. Na verdade, quem reconheceu foi o despacho decisório, né? Que foi lá e buscou no sistema DIF. Reconheceu 89 mil. Aí, manifestação, aqui eles só alega, não traz nada, aí a DRJ diz, olha, tem que provar. Não provou, também só continua só alegando na recurso voluntário, concordo contigo. Tá, ok. Propôs o relator negar provimento, acho que não há nenhuma divergência, unânime. Julgamento encerrado, continuando. Os dois próximos são o mesmo contribuinte, a relatoria do Conselho Pagano ainda. Itens 102 e 103. P e P Engenharia. Pagano, ver qual dos dois você vai relatar primeiro, ou se são... O primeiro na pauta é 2003-67, certo? Sim. Então, os dois, na verdade, são idênticos. Peraí, Pagano, não é 2003-67 não, peraí. Processo aqui que eu tenho da PP Engenharia, o item 102 e 103, um é final 2003-40, outro é final 2003-94. Ah, tá, o PP Engenharia? Isso. PP Engenharia agora. Eu preciso perguntar para você, presidente, porque eu tive que fechar a minha pauta, porque deu problema no meu Word. Então, até eu abrir a pauta de novo, eu não vou conseguir julgar. Eu estou com os votos abertos aqui. É o PP e P Engenharia, certo? São dois processos. PMP Engenharia, 2003-40, é isso? Isso, deixa eu ver aqui, pela pauta. Exatamente. É isso aí, 40 e 94. Os dois são 2003, um é 40, outro 94. Exato. Os seus votos, um está aqui, 40 está correto, e o outro está 94. Estão corretos os dois votos? Os dois estão aí já. Os dois, para vocês abrirem, já dá para ver. Então vai eu ver abri qual... aqui. Qual você vai relatar primeiro? O final 40 é o item 102. Qual você vai relatar 40, primeiro? assim. Tá, então vai o 40, né? Vai, é o item 102. Vamos lá. Tá. 40. Vamos lá. Espera um pouquinho de novo. Trata-se de recurso voluntário, face acordo proferido pela delegacia, que decidiu manter o despacho decisório que não homologou o pedido de compensação apresentado pela recorrente, devido à inexistência de crédito saldo negativo de CSL do ano calendário 2002, no importe de R$ 1.887,86. Aqui, presidente, eu vou só ir direto para o voto, só para informar os colegas no relatório. A DRJ proferiu acórdão, recorrida negando provimento da manifestação de conformidade, por entender que não restou comprovado nos autos a existência do crédito saldo negativo de CSL, bem como sua certeza de liquidez. O acórdão recorrido negou provimento da manifestação de conformidade, por entender que a recorrente não teria apresentado documentos passíveis de comprovar a existência do crédito indicado na retificadora. Inconformada, a recorrente depôs recurso voluntário, repisando os mesmos argumentos da manifestação. O recurso é tempestivo e por isso eu admito ao voto. O despacho decisório não homologou a compensação requerida devido ao fato de o crédito apontado pela recorrente no perde de compra saldo negativo de CSL inexistir. Vejamos os fundamentos. A CSL devida de janeiro a dezembro de 2002 a título de estimativa mensal que no ano calendário de 2002 compôs o saldo negativo de CSL em conformidade com as declarações de débito e crédito federais, não foi adimplida por pagamento, mas sim por suposta compensação com hipotético crédito saldo negativo de CSL do ano calendário de 2001. Ocorre que a DPJ do ano 2001 não indica apuração de saldo negativo, mas antes apresentada saldo a pagar de CSL no valor de 319. Ademais, no Sistema Nacional de Acompanhamento de Apresentação Federal, o sinal 07,
não há indicação de recolhimento algum da estimativa mensal para o período conforme folha 154. Não há compensação alguma passiva de homologação. Todas as compensações declaradas partiram do direito creditório inexistente. Ela informa em suas de compras direito creditório decorrente de saldo negativo de CSL do ano calendário 2002, no valor de 4.737, que não é ratificado pela DGPJ do exercício 2003, ano calendário 2002, onde a própria declarante apurou o saldo credor de 1.187,86, na DIPJ, ficha 17. Além disso, a DCTF dos 4 trimestres de 2002 indicam que as estimativas mensais que compuseram a apuração do saldo negativo de CSL do ano calendário 2002 foram adimplidas para compensar com crédito saldo negativo de CSL do ano calendário 2001, crédito, aliás, inexistente. Ao assim proceder, a declarante não adimpliu as estimativas mensais de CSL de 2002, pois o crédito indicado nas DCTFs é inexistente de fato. Não há, portanto, que se falar em saldo credor. Como decorrência, a contribuinte deveria ter apurado saldo a pagar no ano de 2002 no valor de 2.024,59, com registrar que os pedidos de cancelamento protocolizados Leonardo? Pagando sumiu. Caiu. Pagando. Caiu. Presidente. Caiu. Vocês vão querer intervalo? Mais um? Não. A gente está bem atrasado, hein? Pois é. Amanhã vai ser plano. O meu aí, estou à disposição. É só ler o voto do tamanho que eu fiz em 13 minutos e não dá problema. Não, eu nem preciso ler. Só tá. conta a história para vocês. Tá? Pagando, acho que não vai voltar, não. Qual vai ser, Júnior? Eu tô sugerindo, Paulo, eu não sei se o presidente vai aceitar, se ele quiser ir para eu entendi, eu queria saber qual você está sugerindo. Qual é a sugestão? Sem microfone, não vou... Peraí, eu não estou com mania agora de ficar trancando o microfone, porque de tão... Não entendi, o que você quer? Qual é a sugestão? Eu vou olhar aqui na pauta, aqui, ó, pauta, tem o 102, aí depois tem um do Luciano, 104, depois tem um do Ciccone, o meu é 107. Tá, mas agora... Depois tem outro lá no finalzinho, que é o 111. Interrompendo. Eu tenho um monte também para fazer, mas os meus não são muito simples, não. O ideal é algum que tenha consenso, já que a gente vai estar desarmonicamente... O problema é que está faltando um conselheiro. Se for uma matéria que sabidamente, antecipadamente saiba que é consenso, tranquilo, a gente pode pautar e ausente momentaneamente o pagando. Tá, eu vou dar assim. um minutinho. Pagando voltou? Já fala aí. Pagando voltou. É o 107, Toledo, não é isso? Deixa eu ver aqui. Pagando não voltou, né? Vamos dar 5 minutos de intervalo, aí se pagando voto. Sugestão, presidente. Eu também acho melhor. Está no começo do voto dele, no meio, na metade, fica ruim. 5 minutos de intervalo, Marco Antônio. 5 minutos de intervalo.